Bom dia, hoje é 17 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, mais uma semana começando e com ela uma rodada importante de notícias para você ficar bem atualizado. Começando aí, anote no calendário, nesta quarta-feira teremos a nova decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. A reunião do Copom começa na terça e termina na quarta com a decisão sobre o novo patamar de juros no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre isso durante essa semana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como Lisboa, capital de Portugal, se tornou uma disputa por estrangeiros milionários e bilionários. Você que já pensou em se mudar para Portugal, que tem primos, parentes, amigos, tios, avós, gatos que se mudaram para lá? Será que chegou a sua vez? Você que é um milionário, bilionário e escuta com certeza este podcast? Vamos falar por que isso está acontecendo no país. E também te conto um pouquinho sobre as notícias mais importantes para você começar essa semana bem informado. E eu sei que você tem pressa, meu querido ouvinte, da mais uma segunda-feira, já quer ficar informado, 5, 6, 7, 8. Então, no episódio de hoje, eu vou te contar essas notícias importantes aí logo no início. Então, se você tiver com pressa e não tiver a fim de me escutar, aí você para e você termina de escutar o podcast outra hora. Olha só que genial. Durante a gravação deste episódio, eu não me responsabilizo se sair uma imitação de português de Portugal. E aí vocês vão me perdoar, porque é mais forte do que eu às vezes, e já ouvi aí até de colegas portugueses que eu consigo fazer um sotaque relativamente fidedigno. Mas eu vou pensar até o final aqui se eu vou me prestar a esse tipo de situação. No mais, não esqueça de seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais, você já sabe. Inclusive tem um vídeo lá no Instagram. Para você que gosta de The Office e quer ficar por dentro do que está acontecendo entre a Suzano e a International Paper, eu e Alan Blanco fizemos uma obra-prima de vídeo. Só correr lá para conferir. Vamos às notícias. Começando com a nossa rodada de notícias para você ficar bem informado, a primeira é que a DASA e a Amil anunciaram na sexta-feira um acordo para unir as suas redes de hospitais sob uma marca que agora vai se chamar Ímpar. A empresa vai nascer com uma receita anual combinada de 10 bilhões de reais e 25 hospitais, com cerca de 4.400 leitos, o que a tornará a segunda maior do país. A transação acontece no momento em que empresas do setor de saúde estão fazendo movimentos de M&A, ou fusões e aquisições, com os objetivos de ganhar escala, diminuir custos operacionais e o endividamento. O negócio representa um alívio financeiro e operacional para a Amil, que foi vendida pelo grupo americano United Health por empresário José Seripieri Filho, o Júnior, fundador da Qualicorp, no fim do ano passado. A empresa tinha, à época, dívidas estimadas de 9 bilhões de reais. É uma movimentação aí do setor de saúde. 80 países aprovaram uma declaração exigindo respeito à integridade territorial ucraniana, o retorno de prisioneiros de guerra e defenderam um diálogo entre os envolvidos. Isso ao final de 2 dias de uma cúpula na Suíça que discutiu a guerra na Ucrânia e formas de encerrar o conflito. 12 países participantes da reunião, incluindo os membros dos BRICS, como o Brasil, a Índia e a África do Sul, não endossaram o documento, expondo divergências globais sobre o conflito. O texto, vou abrir aspas, destaca que a guerra continua causando sofrimento humano e destruição e continua causando riscos e crises com repercussões globais. Os signatários defendem ações concretas para garantir a segurança de instalações nucleares, como a usina de Zaporizhia, que foi cenário de combates recorrentes desde março de 2022, e também destacam que o uso de armas nucleares no contexto da guerra é inadmissível. E agora, 2 notícias extremamente relevantes. A primeira é que o filme de animação Divertidamente 2 da Pixar, da Disney, que eu não vi ainda, arrecadou 150 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá, superando o filme com o maior fim de semana de estreia do ano. Em um alívio para as cadeias de cinemas, que sofreram com a escassez de filmes de Hollywood no primeiro semestre devido às greves de atores e roteiristas do ano passado, o filme marcou o maior fim de semana de estreia desde 2023. Superou quem? Ele, o filme da Barbie. A exibição marca um retorno para a Pixar. Meu Deus, tá difícil de ler hoje. A exibição marca um retorno da Pixar,
Célebre estúdio por trás de Vida de Inseto e Up, Altas Aventuras, Toy Story. Me deu um branco. O que mais que a Pixar fez? Monstros S.A. Muitos filmes da Pixar. Que tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, depois que o filme Lightyear, do próprio Buzz Lightyear, fracassou nos cinemas em 2022 e Elementos teve o pior desempenho de uma abertura da empresa em 2023 antes de ganhar impulso. Inclusive, Elementos é um filme incrível. É um absurdo que a gente não fale sobre Elementos. Vá assistir Elementos. No curto prazo, a estratégia de recuperação da Pixar vai se concentrar em equilibrar conceitos originais com sequências e spin-offs em franquias populares como Monstros S.A. e Procurando Nemo. A venda de ingressos de Divertidamente 2, uma sequência aclamada pela crítica do filme de 2015 que segue 5 emoções humanizadas que dirigem os pensamentos e as ações de uma menina e que geram muitos memes, os nossos Divertidamente da nossa cabeça, superaram a estimativa de 85 milhões de dólares a 115 milhões de dólares. Fica aqui a minha recomendação também do vídeo Gato Celeste, a Gata Celeste, que é uma gata astuta, procure no Instagram. Porque ela me lembra muito o funcionamento dos Divertidamente. Dito isso, agora a gente vai fazer uma ponte aqui para iniciar a nossa notícia mais aprofundada, para eu te contar que o craque Cristiano Ronaldo acertou um acordo com o grupo Visabeira para comprar uma participação de 10% da fabricante portuguesa de porcelanas, a Vista Alegre Atlantis. O negócio representa o mais novo investimento do jogador em atividades que não estão relacionadas com o futebol, até porque porcelana e futebol não combina, porque porcelana quebra. A Vista Alegre, que produz e comercializa porcelanas, artigos de cerâmicas e cristais, não revelou o valor do investimento de Cristiano Ronaldo, que atualmente integra o elenco da seleção de Portugal, que disputa a Eurocopa 2024, principal torneio de países do continente, organizado na Alemanha. E vamos entrar então na nossa notícia especial do dia. Não faz muito tempo que Bruno de Carvalho, já vou te contar quem é, você não precisa conhecer, pagava 8 euros, ou cerca de R$46, por uma refeição em um restaurante de cozinha portuguesa em frente ao escritório no centro de Lisboa. Agora, um restaurante sul-americano de tapas e ceviche ocupou o seu lugar, e um menu de degustação custa quase 10 vezes mais. Esse é um dos sinais do aumento da riqueza e das mudanças na próspera capital de Portugal, segundo o chefe do banco suíço Edmond de Rothschild, no país europeu. O Bruno de Carvalho é esse cara aí, ele é chefe do banco suíço Edmond de Rothschild. Se você não sabe que banco é esse, opa, recebi uma mensagem. Se você não sabe que banco é esse, basta você conferir o episódio de Sucessores, o podcast original da Bloomberg Linha, que te conta aí sobre as maiores famílias, heranças e fortunas e sistema hereditário, passagem de bastão do mundo. Tem um episódio falando só sobre a família Rothschild, que é uma das mais importantes para o sistema financeiro do jeito que a gente o conhece. Estamos falando aqui de um banco que cuida de ultra ricos. E o Bruno de Carvalho, que é a personagem aqui desta reportagem da Bloomberg News, está contando aí que o seu escritório agora está numa área muito mais valorizada. Isso devido à onda de estrangeiros com patrimônio elevado que está migrando para o país, atraídos por praias ensolaradas, isenções fiscais e um programa de Golden Visa. Embora alguns desses incentivos estejam sendo reduzidos, eles ainda estão disponíveis para candidatos ricos que continuam a atrair expatriados abastados. A entrada de novos moradores ricos tem significado mais competição para Carvalho, que é esse carinha aí. Novos bancos rivais que atuam em gestão de fortunas ou em private banking entram no mercado e desencadeiam uma guerra por talentos. Uma guerra por talentos em Portugal para gerir fortunas. Isso também tem acontecido no Brasil, diga-se de passagem. Já falamos um pouco sobre isso e o podcast Sucessores, apresentado pela repórter Isabela Fleischmann, te conta tudo sobre isso. Somente neste ano, o Indosuez Wealth Management, que é uma unidade de wealth ou de riqueza do Crédit Agricole, e o Union Bancaire Privée, UBP, ambos com sede na Suíça, abriram escritórios em Lisboa. O grupo Julius Baer, de Zurique, também planeja se expandir para Lisboa no ano que vem, segundo informou recentemente a Bloomberg News. Embora a gestão de fortunas seja um negócio em crescimento para muitos grandes bancos ao redor do mundo, inclusive para o Brasil, como bem falei agora há pouco, a decisão de pelo menos 3 players europeus estabelecidos de abrir escritórios em Lisboa no intervalo de 1 ou 2 anos indica a importância da chegada de migrantes ricos para a economia portuguesa. A Helen & Partners, uma consultoria para profissionais que planejam imigração
estima que mais de 800 indivíduos de alto patrimônio líquido, com riqueza de $1 milhão ou mais, se mudaram para Portugal em 2023, fazendo dele um dos 10 principais destinos para milionários imigrantes. E agora estou questionando se algum dos meus amigos que se mudou para lá era um milionário e nós não sabíamos. Dados do governo de Portugal mostram que o número de residentes estrangeiros no ano passado saltou 33%, é mole? Para um recorde de 1 milhão, o que representa cerca de 10% da população. Segundo o Nuno Vilar Gomes, que recentemente se mudou de Luxemburgo para liderar uma equipe com 10 pessoas no Indo-Suez em Portugal, abre aspas. Nossa operação em Lisboa é muito recente, mas esperamos dobrar nossos negócios muito em breve. Fecha aspas. Mas o que é que tem atraído tantos ricaços para Portugal? E por que é que isso te interessa nessa manhã de segunda-feira de meu Deus? Vamos falar sobre isso. Cerca de 25 anos atrás, quando talvez você que me escuta não tinha nem nascido ainda, quando tá difícil ler as letras hoje. Quando o Bruno de Carvalho e a sua pequena equipe de private bankers estabeleceram as operações do Edmond de Rothschild em Portugal, seus principais concorrentes eram apenas bancos domésticos que também ofereciam serviços de gestão de patrimônio. Na época, a maior parte da riqueza estava concentrada nas mãos de alguns clãs locais. Isso incluía a família, agora anota aí porque com certeza tem algum ouvinte que é um descendente distinto. Vê se você não vai ter uma herança te esperando em Portugal. Incluía a família Amorim, cujos negócios vão do petróleo à cortiça, a família Soares dos Santos, que controla a varejista Jerônimo Martins, e a família Melo, atenção com 2 L's, que detém participações em várias empresas, incluindo a operadora de rodovias Brisa. E agora, 73% da população brasileira poderia dar uma olhada lá para ver se não tem uma herança aí desse pessoal. Agora, a concorrência se intensificou. Escritórios de muitos dos novos bancos surgem ao longo da Avenida da Liberdade, um bulevar repleto de lojas de luxo e restaurantes que é considerado a Champs-Élysées de Lisboa. Qual é o equivalente de Champs-Élysées no Brasil? Não é Oscar Freire. Não é. Porque eu tava trabalhando lá e não era Oscar Freire, não. O que poderia ser? Me conta aí, o que você acha que é a Champs-Élysées do Brasil? Esses novos entrantes disputam com bancos portugueses, espanhóis e, mais recentemente, brasileiros como o BTG Pactual, que já tem escritórios locais. Segundo Luiz Cabral e Marcos Milhazes, que são co-diretores do UBP em Lisboa, em uma resposta à Bloomberg News, Portugal oferece vantagens e oportunidades únicas para investidores locais e expatriados. Miramos ambos os grupos igualmente. E há uma consequência disso tudo que está afetando aí alguns profissionais brasileiros. Veja você. É porque a expansão desse tipo de público lá em Portugal tem levado esses grupos de wealth management ou de gestão de patrimônio, que tem escritório em Lisboa, a aumentar o seu número de consultores, pessoas que trabalham nesse sistema financeiro, digamos assim, consultoria sobre riqueza, sobre herança, sobre investimentos. Esse movimento tem provocado uma guerra por talentos em um mercado com oferta limitada desse tipo de profissional. Os franceses foram alguns dos primeiros estrangeiros com patrimônio elevado a se mudarem para Portugal há cerca de uma década para aproveitar os incentivos do governo, seguido por quem? Brasileiros ricos ansiosos para viver em Portugal e viajar livremente por muitos países da União Europeia. Atualmente há uma onda de chegados do Canadá e dos Estados Unidos. O programa de Golden Visa tem sido um ponto de atração. O que você precisa para ter um Golden Visa? Anteriormente, o programa exigia um investimento de 350 mil euros, ou 2 milhões de reais, em imóveis locais. Mas agora, os investidores de países que não pertencem à União Europeia precisam comprar uma participação em um fundo que direciona dinheiro para imóveis. Sob o programa de residente não habitual, o governo anteriormente oferecia uma taxa fixa de imposto de renda de 20% e um imposto de 10% sobre pensões ou aposentadoria por 10 anos. Só que o governo parou de aceitar novas inscrições este ano. Aqueles que se inscreveram antes de 2024 terão esses benefícios até que o período de 10 anos expire. Então, acabou para você aí que tinha 2 milhões de reais sobrando para investir em imóveis em Portugal. Embora o país tenha tirado esse programa de residente não habitual, limitado os vistos especiais e esteja apertando os requisitos para alguns trabalhadores imigrantes, a maioria dos private bankers, ou esses caras aí que gerem as fortunas, acredita que estrangeiros endinheirados continuarão a chegar para desfrutar da segurança e das oportunidades de negócios oferecidos pelo país. E isso sem mencionar o clima mais quente em relação aos países mais ao norte da Europa.
E você que gosta de turismo e gosta de saber de coisas de turismo, a onda de dinheiro ajudou a transformar Lisboa, outrora um mercado imobiliário periférico repleto de prédios antigos, em um dos mercados imobiliários mais aquecidos da Europa, ao mesmo tempo em que expulsa muitas famílias locais do centro da cidade. Famosa gentrificação. Em um relatório de 2023, o Instituto Nacional de Estatística diz que alguns estrangeiros estão dispostos a pagar mais que o dobro do que os compradores locais por uma casa em Lisboa. Reservas em alguns dos melhores restaurantes da capital são notoriamente difíceis de conseguir e as listas de espera para algumas escolas internacionais podem se estender por anos. O interesse se espalhou para outros locais, incluindo os outrora tranquilos destinos de praia de Comporta e Melilles. O estilista francês Christian Louboutin, aquele do sapato com a sola vermelha, abriu recentemente um hotel 5 estrelas em Melilles, que fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Lisboa. Vou fazer um parênteses, pois fiquei pensando como se lê Melilles em português, até eu parar para pensar que português é a minha língua também. Então é Melilles mesmo que se fala. O Bruno de Carvalho, lá do Edmund de Rothschild, que começou essa história aqui falando sobre o restaurante que ele não consegue mais pagar, porque tem um restaurante peruano lá, diz que não está muito preocupado com a concorrência, embora sinta a falta do tempo em que Lisboa era acessível para a maioria das pessoas. Segundo ele, o país se internacionalizou e os seus clientes estrangeiros representam cerca de 1/4 do total, que agora não há como voltar para trás. Tem ouvinte de Portugal aí? Eu já vi alguns comentários. Manda um salve aí, manda um alô e fale sobre as suas perspectivas em relação a esses ultra ricos aí que estão chegando para ser seus vizinhos. Ufa, viu? Só já um 48º, sétimos da sua semana já acabou com esse podcast aqui. Agora só falta todas as outras horas que você precisará entrar em reuniões e ler e-mails. Mas não esqueça que estaremos aqui todos os dias de manhã para ser feliz junto com você e que você sempre pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão de tema. E não, eu não esqueci, vamos falar sobre reforma tributária essa semana, sobre esses bafafás aí de bastidores no governo Lula. Mas como a gente está falando de um assunto que é assim, ó, vou ler um parágrafo para vocês de um negócio que eu comecei a escrever aqui. A MP restringe a compensação dos créditos do PIS/COFINS aos débitos apenas com o próprio PIS/COFINS, excluindo outros tributos. Eu consegui ler a frase inteira sem gaguejar e aí eu errei em excluindo. Mas deu para pescar, né? Então estamos mastigando aqui um pouco mais este assunto para tentar entregá-lo de uma maneira que não só vocês compreendam, como a que vos fala também. Essa é a nossa missão no mundo. Você sempre pode deixar o seu comentário lá na caixinha de comentários. Por hoje é só. Desejo a todos aí uma ótima semana e a gente se fala amanhã. Até mais!